Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai estar vendo essa entrevista e essa aula de hoje. Uma aula super especial, tá? Nós estamos aqui com o Jaci Lopes. O Jaci Lopes é apaixonado por Israel. Ele é jornalista, professor de inglês e ele sempre se empenhou, sempre. O Jaci esteve até nos programas de rádio, ele fez muito programa de rádio. Qual programa, irmão Jaci, que você fez? Olá, Dinha, paz do Senhor a todos, glória a Deus, estou muito feliz aí por esse momento, né? Nós podemos estar falando sobre Israel. De fato, eu tenho muito amor, né? Um amor assim, especial pela nação de Israel, né? Por tudo que envolve, Dinha. E é verdade, nossos programas, que você já participou de vários, esteve comigo ali apresentando, sempre tivemos a oportunidade de falar de Israel, porque a Bíblia ela é clara, né? E ela diz que nós devemos orar pela paz de Jerusalém, eles prosperarão aqueles que te amam. Muito bem, Jaci Lopes. Está aqui, ó, no Salmo 122, 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de seus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Amém. Deus esteve me incomodando já há um mês, assim, eu lembrando muito, acordava de manhã já, e assim na minha memória, no meu pensamento, orar por Israel. Então, como eu já havia te chamado, já várias vezes, mas Deus preparou o dia de hoje, eu falei, o dia que eu der aula de missões, com certeza, de Israel, é impossível dar uma aula de Israel sem falar do Jaci. Então, como você lá na sede do Ipiranga também, você deu para as crianças, lembra? Amém. Uma aula. Amém. E as crianças ficaram assim encantadas. Então, é lógico que toda honra e toda glória para o Senhor, mas você foi um instrumento de muita bênção para nós. Glória a Deus. E eu falei, não posso perder essa oportunidade. Bom, Jaci Lopes, então vamos fazer uma oração, Amém. Não é mesmo? Amém. Oração, e não dá para esquecer, né, do momento que a população, nós estamos vivendo, né, na área da saúde, Covid-19, infelizmente tem arrebatado muitas pessoas, tem levado muitas pessoas, mas eu creio que Deus continua no controle de todas Glória as coisas. Deus não perdeu o controle, Amém, não. amém. De nada Deus não perdeu. Glória a Deus. Então vamos orar por aqueles que perderam o ente querido, aqueles que estão sofrendo nesse momento nos hospitais. Eu tenho visto, eu trabalhando ali na linha de frente, né, no Hospital Anchieta, mas assim, Deus nos tem usado para levar paz, para levar a palavra de Deus genuína Amém. Para os corações daqueles que estão desesperados, procurando um ar para respirar, mas ao mesmo tempo a alma está aflita e a alma está necessitada, querendo Deus. Olha, por favor, irmão. Amém, glória a Deus. Vamos sim orar, meus queridos irmãos, crianças, jovens, adolescentes, e orar pelo Brasil, pelo mundo, né? Porque de fato essa pandemia, eu creio que Deus está permitindo para que todos nós possamos também nos voltarmos para o Senhor, não é isso? E a verdade é que o mundo está desesperado, os políticos não se entendem. Eu estou atento aí a algumas emissoras dos Estados Unidos, da Inglaterra, e eu vejo que cientistas, médicos, políticos debatem a todo tempo, e a verdade é que não chega a um consenso, mas o consenso está na palavra de Deus, né? O refúgio está no Senhor. Ele é a nossa rocha firme. Então vamos orar. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta preciosíssima oportunidade. Nós estamos aqui para levar a tua palavra aqui com a Dinha, nesse programa missionário, Senhor. Que hoje o enfoque é Israel, aquela pequena, mas aquela gigante nação que o Senhor tem levantado. Nós te pedimos, Senhor Jesus, pelos milhares de familiares, de vítimas, Senhor, que foram ceifadas através do Covid-19. Como a Dinha disse, o Senhor não deixou o comando. O Senhor continua no comando deste mundo. E nós, Senhor, que possamos fazer a nossa parte onde quer que estejamos, Senhor. Levar uma palavra de esperança, uma palavra de amor, que
possamos levar, Senhor, a essas pessoas carentes, necessitadas, que estão sofrendo, levar um alívio, como a Dinha falou, talvez não um alívio físico somente, mas um alívio da alma, que só a Tua palavra pode proporcionar. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de lembrar, né, aqui, eu sou membro da Assembleia de Deus do Ipiranga, na congregação de Tereza Cristina. Depois a Rebeca coloca aí o endereço da nossa congregação. E no momento não estamos tendo culto, somente live, somente culto online. Tá? Então você participa hoje às 11 horas do momento missionário. E à noite o presbítero Josias estará fazendo uma live, só ele que vai, direção do culto de missões, é ele que cuida, né? É ele que ministra, é ele que é responsável por nossos cultos de missões. Então não perca hoje, a partir das 18h30, o culto online. A igreja não está aberta, porém o pastor, nos dias de culto, ele vai lá, e se alguém precisa de alguma oração, uma orientação, o nosso pastor Silvano está lá na nossa igreja, na congregação de Tereza Cristina, tá? E eu sempre falo com as crianças, como eu sempre falo Missões Kids, né, com as crianças, então eu falo para eles assim, sabe, Jaci, que o mundo hoje está assim, né? Triste, né? O mundo está muito triste, não só pela Covid, mas o mundo está triste porque falta Deus nos corações, né? A primeira coisa é Deus, porque quando Deus entra no coração, Deus traz alegria, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Então, glória mesmo em crise, glória mesmo com circunstâncias adversas, nós temos paz, né? Porque a paz de Jesus não é uma paz como o mundo a dá. A paz de Cristo, ela é sempre, ela é eterna. Então eu falo para as crianças que hoje está assim, mas a partir do momento, Jaci, que você começa a falar do amor de Deus, Deus transforma tudo. Glória e aí o mundo com certeza estará rindo, estará feliz. Tá? Irmão Jaci, eu vou estar fazendo aqui algumas perguntas, mas antes disso, eu gostaria que você, porque eu sempre faço isso com as crianças, quando eu escolho um tema, eu pego o versículo na linguagem, né, daquele país que nós estamos trabalhando. Entendi. Então, Israel, quais as línguas, antes de entrar no tema? Quais as línguas? Olha, Dinha, Israel, quando eu estive lá, eu percebi que lá em Israel se fala predominantemente 3 idiomas, né? Certo. Seria o inglês, que é falado praticamente aí por maior parte da população, né? Certo. Você tem o árabe, porque existe ali milhões de árabes que já estavam em Israel antes da independência, e enfim, uma população de palestinos, de árabes, né? E nós temos, é claro, o hebraico, que é a língua do povo judeu, não é isso? Então, 3 línguas são faladas em Israel: o inglês, o árabe e o hebraico. E lembrando que o inglês, né, praticamente a língua internacional, ela é falada por milhões de crianças, né? As crianças lá em Israel, elas já aprendem no mínimo 2 idiomas, o inglês e o hebraico, as judias, né? E os árabes também falando o árabe e o inglês. Enfim, é um país que é rico nessa questão de línguas e, enfim, muito importante isso. É por isso que hoje, mesmo aqui no Brasil, as crianças desde pequenas já estão aprendendo inglês. Igual eu sei que você, como professor de inglês, você já ensina a sua filha, Maria Luísa, né, a começar a engatinhar e já falando no inglês. Isso é muito importante. Hoje, muitas pessoas conseguem um cargo elevado numa empresa e às vezes eles vão perguntar, você fala inglês? A pessoa fala assim, sim, falo. Aí já é olhado de outra maneira. Tem mais oportunidades, né? Exatamente. E aí, Dinha, você falou essa questão, nós tínhamos e tem ainda, né, um projeto de inglês com a Bíblia, onde nós já trabalhamos lá no Ipiranga, e trabalhei também com meus alunos, porque a Bíblia, ela eu considero, o melhor professor de idiomas que tem é a Bíblia, né? Estudos, Dinha, lá no Rio de Janeiro, foi feito um estudo na área de sociologia, né, um estudo cultural com as mulheres das favelas do Rio de Janeiro. E foi provado ali que as mulheres que aprenderam português com a Bíblia eram absolutamente perfeitas no português. Olha só. Porque falar corretamente
com a Bíblia, porque a Bíblia é correta, não Verdade. tem gíria, não tem expressões idiomáticas, a Verdade. Bíblia é a linguagem correta. Correto. Então, eu com a minha filha estou ensinando ela também o inglês, usando a Bíblia, e a Bíblia é fantástica em todo sentido, não só espiritual, como também de cultura e de, Verdade. enfim, de intelectualmente falando, né? É um livro completo. Amém. Não é mesmo? E Jaci, como você esteve lá em Israel, né? Meu sonho de um dia estar lá em Israel, eu me lembro que, não sei quantos dias você esteve lá, e eu lembro que você falou quando você pisou lá, você sentia assim, algo diferente, né? Verdade, é verdade. Então, Eu, quando cheguei lá, Dinha, eu fiquei 5 dias, né? Foi um presente de Deus, né? De fato, eu estava morando na Inglaterra, em Londres, o inglês já estava melhor, né? Tinha condições de me comunicar e Deus preparou essa viagem para Israel. De fato, quando eu cheguei, principalmente que eu cheguei em Tel Aviv, né? No aeroporto Ben Gurion, que foi em homenagem ao primeiro-ministro de Israel, da pós-independência, e nós fomos para Jerusalém, que é uma cidade próxima de Tel Aviv, acho que questão de 2 horas de Tel Aviv, né? E é bem verdade, você falou corretamente. Quando eu estava em Jerusalém, e que aquele judeu que eu fiquei na casa dele ali, o Jack, e ficava me mostrando a cidade, eu parava e falei, meu Deus, Jerusalém, é incrível, você via aqueles monumentos, aquelas ruínas, né? Daqueles cemitérios judaicos, os túmulos, enfim, aquelas construções antigas, mas principalmente saber que Jesus nasceu ali, que pisou ali, que fez os milagres ali, que começou você fica relembrando tudo aquilo que você viu na Bíblia. Exatamente. Ali você está pisando em todos aqueles lugares. Com certeza. Nossa, e você vê os lugares, a igreja onde Pedro negou Jesus, você vê ali uma coisa que me chamou muita atenção, são 2 coisas. A primeira foi o Jardim do Getsemane, né? Que no momento estava fechado, né? E com uma foto que eu deixei com você, as pessoas poderão ver, né? Que eu fiquei ali em frente o Jardim do Getsemane, ali está em 3 idiomas, aquele versículo que fala que Jesus ali, ele transpirou sangue, né? Sangue. Então, e ali inicia-se a via dolorosa, né? Onde Jesus foi preso e foi levado, né? Para o Calvário e passou por toda a via cruz, a via dolorosa ali, passou pelos romanos que prenderam Jesus e ali, enfim, né? Aquela coisa que nós sabemos pela Bíblia que foi o plano maior da humanidade, o plano de Deus para a humanidade, que é a nossa salvação através de Jesus. Então, esse que me chamou muita atenção, o Getsemane, que ele foi preso, e depois nós falaríamos sobre o Museu do Holocausto também, que eu visitei. E só uma perguntinha, quando você chegou no túmulo onde Jesus estava, o que está escrito lá? Porque eu fiquei sabendo que tem uma frase escrita ali. Não, então, exatamente, ali você tem, Dinha, tem a Igreja de Santo Sepulcro, né, que é aquela mais antiga, que é mais voltada aos católicos romanos. E você tem o Jardim do Túmulo, que foi descoberto lá, eu creio que no século XVII, se não me engano, pelos britânicos, e ali é considerado pelos protestantes, pelos cristãos evangélicos, como o lugar do túmulo. E ali realmente, ali quando você desce, no túmulo está escrito em inglês, né? He's not here. Ele não está aqui. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ele não está aqui, ele Glória a Deus. Que bênção. Subiu, né? Ele ressuscitou, glória a Deus. Eu vou estar fazendo algumas perguntinhas para você, tá, Jaci? Daqui a pouquinho, nós falaremos o versículo em inglês, mas eu quero fazer algumas perguntas, tá? Ok. Israel, fala assim para mim, onde fica Israel? Então, Dinha, Israel, muita gente ouve falar de Israel, né, Dinha? Mas não sabe, às vezes, o tamanho, essa aula sua de missões, além do fator espiritual, ela é cultural também. Exatamente. Porque está trazendo muitas informações para as crianças, para os adolescentes, que porventura vão chegar na escola, os professores vão estar falando, e às vezes alguma coisa que não está batendo, ele fala, opa, não é assim, é desse jeito. Ou seja, vão ter informação, conhecimento sobre Israel. Então Israel é um estado pequeno, né, Dinha, como você também muito bem pesquisou, com um pouco mais de 20 mil quilômetros, que é comparado ao estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil, né? Exatamente. Muito pequenininho. Portanto, além de ser pequeno, como a Bíblia diz que nós não devemos desprezar
as coisas Coisas pequenas, pequenas, tão verdade. pequenininho, né, Dinha, mas Tão tão grande, especial, né? tão especial, tão importante. E fica localizado na Ásia, né, no continente asiático, que os países do Oriente Médio ali fica ali, alguns até na África, países árabes, mas entre a África e a Ásia, mas Israel seria o continente asiático, né? Ok, perfeito. E qual é a capital de Israel? Então, Dia, essa é uma pergunta interessante também, né? As pessoas até na época no programa, não sei se você lembra, fizemos uma promoção, um quiz, né? Perguntas, né? Sobre a capital. Então, na realidade, a capital de Israel é Jerusalém, não é isso? Pelo próprio... Já foi Tel Aviv agora? Exatamente, já foi. Antes da Guerra de 6 Dias, Certo. que foi uma guerra de 1967, que mais ou menos 4 nações árabes declararam guerra contra Israel, ou seja, pegaram Israel de surpresa, né? Simplesmente, de uma hora para outra, mais de 400 mil soldados cercaram Israel. Ou seja, Israel é um estado pequeno e os árabes, aquele mundo, né, de terra, de territórios, com mais soldados, né? Mas a maioria, a minoria com Deus, ela prevalece, não é isso? Então aquela guerra de 6 dias foi decisiva. Não é uma guerra lá que aconteceu nos tempos bíblicos também, mas é uma guerra atual, que muita gente desconhece, né? Foi agora, no século passado, no final, né, do século 1967. Então essa guerra durou 6 dias, mas em questão de 2 horas, praticamente Israel dizimou com o exército do Egito. Olha. Por quê? Cercada, Israel todinho cercado, pronto para massacrar Israel, né? Eles estavam ali todos prontinhos para Acabar, né? afastar Israel e jogar Israel no mar, como na época do faraó, né? Mais ou menos poderia, porque Israel tem o mar Mediterrâneo, a parte do continente, iria massacrar, iria afundar o Israel no mar ali, né? Mas Deus deu ali sabedoria para o chefe do exército das Forças Armadas de Israel, não lembro o nome, e muito antes do inimigo atacar, a Força Aérea de Israel levantou voo e praticamente destruiu o Egito. E essa guerra durou 6 dias. E o que aconteceu, Dinha? Que você me perguntou. O que aconteceu, no caso, sobre Israel, que é importante. Com Israel sendo vencedor, e quem vence é que dita as normas, né? Então, Israel, o que acontece? Israel anexou a parte leste de Jerusalém, que é a parte árabe, que estava em poder da Jordânia. Então, Israel, Jerusalém, passou a partir daquele dia ser a capital indivisível de Israel. A parte leste, que era mais árabe, e a parte oeste, que é a parte moderna de Israel, né? Correto. Tá, e o dinheiro de Israel, qual é o dinheiro deles? Moeda deles? Então, a moeda é o shekel, né, Dinha? O shekel é a moeda de Israel. Claro que o dólar é um dinheiro que é referência no mundo inteiro, mas a moeda israelense é o shekel, né? Tá, estaremos mostrando para vocês, o Jaci tem ele tem essa espécie, né? Ele depois você empresta, nós estaremos fotografando e o Lucas vai colocar aí pra gente, tá bom? Okay. As crianças gostam muito de ver. Quando eu consigo, eu tenho algumas moedas de alguns países que algumas pessoas me deram, né? Algum irmão que viaja, eu já fico na cola. Irmão, traz um chaveiro, traz uma moeda, que as crianças gostam muito de ver. Com a Rebeca, o Josias, com certeza poderão ilustrar melhor aí essa entrevista com imagens de Israel. Com certeza. Né? E os mares, né, que banham, né, Israel é o Mar Morto, né, que é conhecido, todo mundo sabe que lá boia tudo, né, tudo boia, então é conhecido como Mar Morto. Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo e o Mar da Galileia, que às vezes fala que é o Grande Lago. Isso, exatamente. É conhecido como o Mar da Galileia, mas vi reportagem que na realidade não se trata exatamente de um mar, né? Mas de um grande lago. Mas é conhecido como Mar da Galileia e sim, vale a pena ressaltar, né? Sim, já sei. Eu estava vendo uma foto sua em frente ao Muro das Lamentações. E eu percebi também, quando você estava lá, eu vi assim, parece que as pessoas ao redor, assim, acho que no cotidiano deles, você anda na rua, isso é verdade, você esteve lá, você vê muitas pessoas armadas? Ah, sim, Dinha, é verdade o que você está dizendo. Quando eu estive, principalmente no Muro das Lamentações, que é um lugar assim,
sagrado, né, para os judeus. Fica ali orando. Exatamente, ali você tem, colocando... que é um resquício do templo de Salomão, né, que foi destruído, né, ficou aquele muro. E tem um grande pátio, assim, como se fosse uma praça, né, que o pessoal passeia, enfim, vai visitar o muro. E você tem ao lado uma sinagoga, que quando eu fui lá eu vi só homens, né, orando com a Torá, assim, sempre se movimentando, né, me chamou a atenção, né? E você falou certo, porque em Israel, Dinha, todo jovem, seja ele moço ou moça, ele é obrigado a servir o exército, né? As Forças Armadas. Sim. E 18 anos ele tem que ficar 3 anos obrigatório servindo o exército israelense, e pode ser convocado a qualquer momento para uma guerra, porque Israel está sempre 24 horas vigilante. Aí você vê moços com fuzis e metralhadora vigiando aquilo ali, 24 horas de vigilância. É normal deles. E ali naqueles vãos das pedras, né, do muro, eu vi assim, muito bilhete, muita, né, pedido de oração, é isso que eles colocam. E segundo pesquisa que eu fiz, 2 vezes no ano, eles recolhem todos aqueles bilhetes e levam e enterram no cemitério. É um ritual deles, né, que eles fazem durante toda a... Sempre fizeram isso. Tradição, né? É tradição deles, né? Eu fui procurar também pesquisar sobre comidas típicas. Não há, assim, uma comida típica, né, deles. Se eles forem num restaurante, então eles pegam todo tipo de comida, assim, vamos supor, como uma comida árabe, outra comida brasileira, o que tiver ali, eles misturam ali e comem, não tem aquela típica. Mas tem uma sobremesa, né, que eles gostam muito e eles acham até engraçado, chama crembo, né, essa sobremesa. Seria mais ou menos, né, todo mundo conhece, nhabenta, é parecido com nhabenta. E eles gostam demais, crianças, adultos, eles gostam muito. E me fala assim, Jaci, do clima, como que é o clima lá? Então, Israel, o que eu percebi, quando eu estive lá, era na época do inverno. Aí eu percebo que Israel, ela tem, assim, as 4 estações definidas, né? Mas, assim, o que me chama muita atenção, por ser no Oriente Médio, e um clima árido, um clima de deserto, muito calor, em Israel neva. Então você tem o inverno com neva. Eu vi fotos do parlamento lá de israelense. Oscila, né? Exatamente, o símbolo com a neve coberta. E nos tempos bíblicos também fala da neve, né? Exatamente, a neve que cai exatamente, montes, né? Derrete. O orvalho, a neve, Deus fala disso aí, né? Do inverno. E maravilhoso, né? Israel, como você falou, tem a parte litorânea, é um estado pequeno, mas de grandes, assim, chama muita atenção do mundo por tudo que eles representam, como o presidente até diz, por tudo o que eles não têm, mas o que eles são, né? Exatamente. É tão pequenininho, mas tem, assim, uma abrangência em várias áreas do conhecimento humano, né? Eles são muito estudiosos, muito compenetrados naquilo que eles fazem, né? E as crianças muito pequenas já vão para a escola e, segundo pesquisa que eu fiz, 27% a 30% da população é cientista. Então, você vê que eles estudam muito. Depois, também, outras vezes, da próxima vez que eu chamo de Assis, a gente vai falar também da lavoura, da agricultura, não é? Muito. Como que pode, né? Eles ali, com tanto deserto, e eles conseguem até exportar, mas, Dinha, é bíblico também, né? Porque nós estamos falando de missões, sua aula ela é missionária. É o Israel moderno, o Israel antigo, o Israel moderno, o Israel bíblico, mas o Israel, vamos dizer, fora da Bíblia, né? O Israel do dia a dia, né? Então você vê que na Bíblia diz que o deserto se tornaria campina, né? Deserto, floresta, os lugares áridos, semiáridos, se tornariam verdejantes. Então você vê, Dinha, como você descobriu também no seu estudo aí, na sua pesquisa, Israel é um grande exportador de flor e fruta para o Oriente Médio. Como pode? Explicar isso, se ele está em cima de um deserto. Israel é deserto. E eles têm uma agricultura, assim, invejável. Eles têm um tratamento de água, porque não tem água em Israel, né? Escassez de água doce. Mas no outro programa, aqui no outro, né, aula, essa teleaula sua, você vai perceber que Israel, eles são mestres na agricultura, com aquele tratamento da água, através de gotinha, gotejamento, né? Que cai na semente, na terra, adubando a terra,
exatamente a quantidade de água necessária às plantas, né? Então, se flores, nem mais nem menos, e eles conseguem retirar do mar, né? Um processo caríssimo, tirar a água, o sal da água e tornar ela água potável. É incrível, é um grande mistério o que acontece naquele país, né? É verdade. E outra curiosidade, né, assim, os judeus que seguem o judaísmo, eles são conservadores nesse particular, né? Eles guardam mesmo, né, o sabá. O que significa sabá? Sabá é cessar ou parar. Então, no pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, não se faz nada, não se trabalha, né? Eles não podem fazer nada dentro de casa. Eles, nem nas redes sociais, viu? Já pensou? Não se mexe no celular. Você já Facebook, pensou? WhatsApp, já pensou? nada. Já se aqui no Brasil? É uma tragédia. É uma tragédia. Né? O povo não aguentaria... Um minuto sem o celular. Não aguenta ficar um minuto sem o celular. Mas eles se dedicam. Então, assim, e outros, né? Eles se dedicam buscando realmente, né? A Deus, né? É verdade, é porque você bem falou, né? Nós temos um Israel, assim, muito voltado para as tradições, né? Que são os judeus ortodoxos, e eles preservam as leis antigas. E você tem, vamos dizer, um Israel moderno, que seria a Jerusalém Ocidental, que tem os seus cafés, que tem os seus monumentos, que tem os seus edifícios, que tem uma vida como qualquer cidade europeia, né? Que seria a parte ocidental de Jerusalém. E Israel, ele dá exemplo de muitas coisas. Quantos judeus não são prêmio Nobel aí de literatura, de física, de química, de ciência, de medicina? Né? Estão em destaque, né? Exatamente. Às vezes nós não percebemos quantas vacinas, né? Essa parte médica da medicina por computação, que é a inteligência artificial, eles são, assim, estão na linha de frente. Pesquisas espaciais também, eles lançam satélites espaciais. Então Israel realmente tem, pela pouca idade, né? Porque, como você falou, em 1948, a independência, até hoje, o que? São 70 anos? É isso? Mais ou menos? Mas olha o que Israel conseguiu, uma nação jovem, né? Sempre, nós observando a Bíblia, né? Sempre Israel era minoria e prevalecia, porque Deus era com eles, né? Amém, Deus sempre esteve ao lado deles, né? Sempre que eles estavam buscando a Deus, né, sem murmurações, quando murmurava, Deus fazia eles dar mais uma voltinha e demorava mais o tempo da vitória. Mas quando eles se voltavam para Deus, e é isso, quando você se volta para Deus, não quer dizer que Deus vai te dar tudo que você quer, mas pode ter certeza que Deus vai te dar tudo que você precisa. Glória a Deus. Isso, o nosso pastor Silvano sempre fala isso. Amém. Que o Senhor não dê tudo que a gente queira, mas que o Senhor venha dar aquilo que nós precisamos. Amém. Né? Glória a Deus. Então, eu creio nisso. E assim, as crianças têm uma curiosidade, Jaci, até sempre que eu dou minha aula, eu me visto de acordo, né? Então, eu tava vendo ali, quer ver só um minutinho. Antigamente, nos tempos bíblicos, né? Eles andavam, né, Jaci, assim, com roupas assim, pelas descrições, né? Descrições na Bíblia e também muitos filmes bíblicos. Você vê época, como nesses filmes, até novelas de época, aí você vê que antigamente eles andavam, né, com roupas assim, longas, né? Os discípulos e todo o povo. Depois, né, você sabe que hoje, você falou para mim que lá em Israel eles andam normal, né? Normal. A única coisa que as mulheres cobrem a cabeça, né? Exatamente. As mulheres judias, mais tradicionais, elas têm o costume de cobrir os cabelos, né? Cobrir a cabeça. E não todo o corpo. Agora, é claro que as mulheres árabes, palestinas, elas têm um costume diferente, mas hoje nós estamos focando, né, na parte de Israel, na parte judaica, né, na parte de Israel. Mas os árabes, sim, têm um vestimento diferenciado. E as judias, sim, às vezes só o rosto, as judias tradicionais. E as outras, normais, como qualquer ocidental, né? Ah, certo. Muito importante. Porque as crianças observam muito e sempre querem perguntar, né? E outra curiosidade que eles gostam de saber, Jaci. O nosso versículo, então, para eles poderem memorizar melhor, vamos falar em inglês, né, Jaci? Ok. Vamos falar o nosso versículo em inglês, tá bom?
Fala aí, Jaci. Ok, então nós vamos ler aqui o versículo para vocês. Onde será que está esse versículo? Eles vão ter que saber. O versículo, vamos lá, eu vou ler para vocês os versículos. Não fala o endereço. Não fala? Não fala o endereço, não, só fala o versículo. Então tá bom. Fala inglês? Fala inglês. Tudo em inglês. Então vamos lá então. Eu vou ler para vocês um versículo eu quero aprender também. E a Dinha depois vai ler o versículo em português, né? Assim que eu trabalho também com a língua inglesa para as pessoas aprenderem as palavras, como escreve o som, né? Exatamente. A Bíblia. Vamos lá então. He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Mark 16, verse 15a. Quem sabe aí inglês, só pelo número ali do versículo já deu para saber, né, Jaci? Verdade. Mais uma vez, Jaci. Fala, vamos lá. Vai lá mais vamos lá, let's go. Vamos lá. Vamos lá, meninada. Vai lá. He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Mark 16, verse 15a. Dá um mundinho ali, que o mundinho vai ajudar as crianças a... Vamos ver, né? Dá pra descobrir alguma coisa, hein? Ó, uma parte tá aqui, hein? Vamos lá. Posso falar em português? Vamos lá, Dinha. Vamos lá. Mas não vamos dar o endereço. Não? Eles vão ter que descobrir. Agora você falar, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Vou falar em português, assim, porque em inglês eu não sou muito boa. Não, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Só tem aí. Marcos 16, 15. Amém. Agora vocês vão aprender essa semana a falar inglês. E vamos escrever esse versículo aí que a Dinha está mostrando, né? Treinar. E com esse projeto aí da igreja em inglês, vocês vão estar aprendendo aí, não é isso, Dinha? É isso mesmo. Eu gostaria muito de agradecer, Jaci, tá? Que você veio de longe para nós fazermos essa aula missionária e tenho certeza que foi muito importante não só para as crianças, que eu sei que os papais estão juntos, viu? É verdade. Os papais estão juntos. Todos. Outro dia uma criança falou assim para mim, tia Dinha, como que tá o mundo hoje? Aí eu falei, triste ou alegre, né? Mas através da sua vida, através de você evangelizar, falar do amor de Deus, o mundo vai ser bem melhor. Vamos orar por aqueles que estão nos hospitais, aqueles que perderam seus entes queridos, e vamos orar para que Deus salve o mundo. Glória a Deus. Dinha, eu gostaria de agradecer, eu é que agradeço o convite, né, a oportunidade de participar por essa teleaula missionária aqui. E eu gostaria de finalizar lembrando que nas próximas aulas que eu puder estar, vamos falar, Dinha, sobre o Holocausto, né? Esse terrível, né? Onde milhões de judeus foram exterminados lá na Alemanha nazista. Mas quando eu estive em Jerusalém, lá no Monte Sião, que é um local onde está o túmulo do rei Davi, né? Eu não esqueço isso. Quando eu entrei, o rapaz, o senhor que estava na recepção, né, dando acesso lá, ele disse para mim em inglês assim, get married, have a children and support Israel. Ele quis dizer, se case, tenha filhos e apoie Israel, né? Então, como isso é bíblico, como é mandamento de Deus mesmo, então para mim é um prazer disseminar notícias boas, falar sobre Jerusalém, sobre Israel. Aquilo que eu tenho eu procuro compartilhar com todos. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Vamos orar pelo nosso Brasil e pelo mundo. Com certeza. Agradeço, Jaci veio até a caráter, né? Veio com o seu kippá. Amém. O kippá significa o quê? Proteção de Deus? Exatamente. Kippá, além de ser assim, um indício da fé religiosa, a fé hebraica, né? Ela também significa o temor a Deus, né? Correto. O temor a Deus. Diz que eles até dentro da casa mesmo é costume, né? Ao comer ou ao orar, eles sempre colocam o kippá, faz parte do ritual deles. Jaci, muito obrigado. Deus que te abençoe. Amém. Né? E vamos continuar orando por Israel, porque é bíblico, crianças. Muito obrigado, Dinha. Deus abençoe. Até a próxima aula missionária. Amém.